Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Lima, seja bem-vindo ao meu canal, o Lemon Verso. Pega o seu café e bora codar. Estamos começando mais uma série de vídeos sobre como utilizar inteligência artificial como ferramenta no dia a dia e como desenvolvedor. E nessa série nós vamos abordar a utilização de agents via terminal. Vamos utilizar Cloud Code, Codex e Gemini CLI. Então, aqui no canal você já tem uma série de vídeos de como eu estou utilizando essas ferramentas integradas na IDE, no editor de código. Então, Windsurf, Cursor e outras ferramentas. E agora nós temos a possibilidade de utilizar elas diretamente via terminal, independente de IDE, né? E isso é muito poderoso, mas também nós precisamos tomar muito cuidado. E você vai ver aqui na prática o porquê de tomar um cuidado extra aí quando estiver utilizando essas ferramentas, né? Bom, seguindo o nosso roteiro padrão, eu vou criar um novo repositório para a gente começar a trabalhar nele e vou criar pull requests por cada agent. Então, para provar a potência desse modelo, eu vou fazer algo que os outros não conseguiram fazer diretamente via IDE, que foi adicionar testes end-to-end, testes de ponta a ponta ali integrados no nosso projeto, né? Então esse projeto aqui de boilerplate eu criei ele do zero na era pré-IA, né? Que a gente não tinha tantas ferramentas e fui incrementando ele ali conforme foram aparecendo novas tecnologias, novas ferramentas e tudo. Então o boilerplate é bem completinho, tá no meu GitHub, o repositório é público, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? E é interessante você conhecer alguns conceitos antes de começar a utilizar esse tipo de ferramenta, né? Então, como desenvolvedor, provavelmente você já está familiarizado aí com o terminal e se não está, recomendo explorar bem aí a utilização de terminal. É muito útil, acaba sendo bem produtivo no dia a dia mesmo, ao utilizar esse tipo de ferramenta, né? Então, por exemplo, para clonar o repositório, eu vou executar essa linha de comando aqui, vai clonar para a gente, foi, e então eu vou cair aqui no, entrar no repositório, deixa eu já criar uma branch, eu vou chamar de Cloud Code Integration e vou salvar ela remotamente, foi, vamos instalar nossas dependências, que leva um tempinho, enquanto instala aqui as nossas dependências. Hum, Deixa eu tentar instalar com menos force. Isso acontece porque as dependências vão ficando desatualizadas e o ideal é que a gente atualize. Inclusive, eu posso utilizar o próprio agent aqui para fazer isso para a gente, né? Vamos testar isso. Bom, eu vou deixar aqui o link também desse ScalaDraw, que tem ali toda a parte mais teórica da coisa, né? E é um fork da outra série ali, onde eu utilizo
as IDEs. O fluxo é o mesmo, onde você tem a, a IA e tem um modelo de IA, né? E tem os agents, que são especialistas em cima desse modelo, basicamente. E aí você tem os copilotos de código. No caso aqui nós temos os CLI, Command Line Interface, basicamente, que é justamente o programa aqui via terminal, né? E no meio disso temos os casos de uso no desenvolvimento e nós aqui, o dito cujo desenvolvedor. Beleza? Nós vamos começar pelo Cloud Code. Cloud Code, ele tem sido muito utilizado aí pela galera, pelos desenvolvedores, e um dos motivos é porque a empresa que está por trás dele, a Anthropic, é quem está encabeçando aí o modelo para desenvolvimento, né? Para desenvolvimento de software de verdade. Ou seja, você consegue usar tanto direto na IDE da Anthropic, que é o Cursor, quanto via terminal, que é o Cloud Code. Dá para usar também via web, né? Você consegue conectar aqui via web e você consegue utilizar nas IDEs também selecionando esse modelo, né? Mesmo que você pode usar com o IndieSurf, por exemplo, e colocar esse modelo para selecionar. Além dele, tem outros modelos aqui, né? E cada um tem se destacado por uma especialidade, né? Porém, o Cloud Code, principalmente o modelo Sonnet 4.5, que foi o mais recente aí que saiu, esse aqui. Então, estou falando aqui que você, lá na sua IDE, você pode selecionar o modelo que está usando, tá? E vai depender muito da tarefa que você vai precisar executar ali para escolher o melhor modelo, né? Aqui, se você vem na docs.cloud.com, você vai encontrar o Cloud Code, né? Você consegue instalar ele via npm, o gerenciador de pacotes aí, Node, ou você tem a possibilidade também, esse aqui eu acho que ele não tem a possibilidade de instalar direto executável, é só via npm. Uma vez instalado, você vai digitar cloud, ele atualiza aí suas variáveis de ambiente para você poder interagir, né? Então, tô aqui, ó, cloud, ele vai pedir autorização para gerenciar aqui esse diretório. Eu recomendo sempre iniciar ele em um diretório GitHub, tá? Nunca, um diretório Git, na verdade, né? Nunca inicia aí numa pasta, por exemplo, no disco C diretamente, né? Porque você pode dar muito acesso para ele, muito poder que ele não deveria ter, tá bom? Ah, navegando aqui com Shift Tab, né? Shift Tab, você pode fazer um switch ali entre modo de plano ou aceitar ali as edições e também tapeando aqui o tab você muda o modo de pensamento on e off. Isso é bem importante para você executar tarefas mais longas, né? E a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, né, dar uma tarefa para o Cloud, que é adicionar os testes ponta a ponta para o nosso projeto. Eu ainda não fiz nesse projeto específico,
Então a gente vai fazer junto aqui, inclusive para mostrar possíveis erros, onde que ele vai falhar, se ele vai conseguir de fato ou não. Espero que atenda aí teu caso de uso, beleza? É, Vou abrir o projeto aqui com Code, de padrão para desenvolvimento aí, principalmente front-end. Vou dar um zoom aqui pra gente, belezinha? O projeto está estruturado dessa forma, né? Estruturado dessa forma. Um ponto que ajuda aqui, que eu vi que é bem eficiente para essas ferramentas, qual é que é? Ao invés de escrever prompts e passar direto ali no chat ou no terminal, o que eu tenho feito é criar arquivos. Então, eu crio arquivos, né? Eu crio arquivos com a descrição das tarefas que precisam ser feitas e a partir disso eu passo para que a ferramenta leia esses arquivos, né? E então finalmente execute ali a, as tarefas passo a passo, né? Às vezes eu escrevo manualmente, às vezes eu peço para a própria AI escrever ali o passo a passo. Então, um dos usos do Cloud aqui é via extensão, né? Você tem a extensão aqui, ó, Cloud Code for VS Code, essa aqui, e eu posso pedir para ela aqui, por exemplo, criar o BDD. Se você não sabe o que é BDD, vou deixar um link aqui também, mas é basicamente uma técnica de desenvolvimento de software que você escreve cenários de teste orientado ao comportamento, né? Então eu peço para ele, na minha pasta docs end-to-end, escreva o BDD dos testes que serão implementados via Cloud Code no arquivo index.md e crie demais arquivos com demais cenários. Uma vez que eu faço isso, fica muito mais fácil do agent entender, né? Do desenvolvedor entender e a partir disso ele vai se guiando. Serve muito bem também para eu mudar o agent, como a gente vai fazer aqui em alguns casos. Eu vou começar com Cloud Code, depois a gente vai mudar para o Codex, depois para o Gemini, e manter a mesma estrutura de documentos. Você mantendo essa mesma estrutura, você pode mudar facilmente de um agent para o outro e até fazer algo multi-agent, né? Ou seja, você executa múltiplos agents no mesmo repositório ali para executar tarefas diferentes. Então, um ponto de autonomia aqui é o quanto de permissão você vai dando também para esses agents, né? Você pode ir sempre confirmando interação a interação ou uma única vez, né? Então aqui ele está perguntando se pode escrever index.md. Eu posso autorizar uma única vez ou autorizar e não perguntar de novo. Então, toda vez que ele precisar escrever aqui neste arquivo, ele vai poder, né? Então, aqui na verdade, eu vou corrigir uma informação que ele passou aqui, que a gente vai testar com WebDriver IO. A gente vai usar o Playwright. Né? E aqui ele vai indo. Eu pedi também para criar um arquivo por feature, né, para ele ir se guiando.
E um ponto importante é que isso aqui não está relacionado diretamente à implementação. É basicamente uma documentação para guiar aqui o agent e o desenvolvedor do que vai precisar ser feito, né? Muito do que a gente recebe ou deveria receber ali numa atividade que vem do time de produto, time de negócio ali, né? Onde tu tem o BDD de como vai se comportar o sistema e em cima disso a gente vai desenvolvendo. Teste end-to-end é um dos testes mais caros que a gente tem que implementar, é da última camada ali, né, de testes. Então, se você pegar o que a gente chama de pirâmide de testes, você vai encontrar aqui o end-to-end no topo. Então, a gente vem com Unit, Integration, end-to-end. E nós temos também o chamado troféu de testes. Ou seja, é uma outra abordagem que você acaba descartando ali o Unity, basicamente. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem interessante aqui. Não vou ter. Mas aqui também tem um pouco mais de informação sobre o que é BDD, né? E o Gherkin. Então, isso aqui independe da ferramenta, framework, linguagem e tudo mais. Esse aqui seria o neutro, né? O agnóstico à tecnologia. Então, tendo esses documentos aqui, você consegue reescrever o sistema inteiro em qualquer outra linguagem que você precisar. Claro que posso estar exagerando, mas deveria conseguir reescrever um sistema completo só com as especificações, né? Então, se a gente conseguia fazer isso manualmente antes dos agents de IA, nós podemos facilmente fazer com, com as ferramentas que existem hoje, né? Como nada é mágico, tudo vai precisar de um tempo aqui de processamento. Repara que ele ainda está pensando, está processando, porque ele vai ler todo o meu codebase, todo o meu projeto aqui e vai identificar o que precisa ser testado, né? Então ele realmente está indo ali nos arquivos, ó, e criando as especificações, tá vendo? Então ele viu que tem uma página de login, uma página de chat, uma página de perfil. E baseado nisso, ele está escrevendo as documentações aqui do que cada página dessa faz, né? Já está na última atividade aqui e bom demais. Aqui eu também tenho criado assim, ó, prompts. E aí em prompts, index.md é sempre o padrão, né? E aí aqui eu posso fazer cloud.md, codex.md, Gemini Clay.md. Por que eu crio um arquivo para cada? Porque no final ele vai ter a sintaxe específica de cada um, né? Então, para o Cloud eu escrevo de um jeito, para o Gemini eu escrevo de outro. E tem alguns atalhos aqui no Codex que dão muita autonomia para ele. Esse aqui eu vou fazer no próximo vídeo, até para não estender ainda mais esse aqui, belezinha? Então, temos esses casos aqui, né? E aí que tá, vamos dizer, o pulo do gato. Porque ao invés de escrever todo o prompt aqui lá no terminal, capaz de perder, enfim, reinicio a máquina, perco a sessão, acabam os tokens por sessão, né? Isso expira. Eu venho aqui, aí eu mantenho uma certa persistência em arquivos mesmo, né? Então, leia os arquivos e aí aqui eu copio o path, copio o relative path,
e então implemente os testes end-to-end utilizando a ferramenta Playwright. Faça como um especialista em testes e desenvolvimento de software. Lembre-se de verificar meu codebase e implementações existentes. Em Docs end-to-end, crie um arquivo .checklist.md. Aí aqui eu vou falar que é feature com o que já foi implementado. Por que eu criei esse checklist? Justamente por conta daquele ponto que eu posso mudar o agent a qualquer momento. Então, se eu tenho aqui um, um checklist do que já foi feito ou não, fica muito mais fácil de guiar dessa forma, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar exemplo, login.checklist.md, belezinha? Existente. E aí sim eu copio isso aqui, né? Eu vou copiar isso aqui. Opa. Copiei. Tá salvo aqui. Volto ali no meu terminal. Vou aqui pegar nosso terminal. E agora eu vou dizer assim para o Cloud. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente aquilo que a gente colocou aqui no VS Code, beleza? Então, aqui, vamos lá, leia os arquivos, parará, e, um ponto aqui, execute os comandos de install e necessários para esta implementação. Na verdade, nem precisa desse ponto, né? Mas quanto mais específico, menos ele se perde. De install para implementação destes pontos, né? Cá está o Cloud executando, está pensando aqui, né? Enquanto ele executa aqui, eu posso muito bem rodar o meu projeto. Essa é a grande beleza, né, de ficar rodando em background esses processos, porque eu posso paralelizar as coisas. Então, enquanto ele testa de lá, eu posso trabalhar em uma implementação real aqui, trabalhar em outra funcionalidade, por aí vai, né? Então vamos lá. Quando tem alguma alteração, ele também notifica aqui no terminal, dizendo que pedindo alguma permissão ou reportando algum possível problema. Belezinha? Não conseguiu resolver algumas coisas, a gente vai tentando e eu posso ter aquele mesmo comportamento de autorizar uma única vez ou autorizar e não perguntar mais. Como eu estou em um repositório aqui Git, eu posso dar um rollback, né, voltar o quanto eu precisar, então eu vou dar permissão aqui para ele, tá seguro. Eu dei uma tarefa bem específica para ser feita, né, e não tem nenhum problema. Não recomendo autorizar sempre não, sempre leia aí os termos e condições antes de seguir adiante. Beleza? Vamos deixar ele pensando aqui um pouquinho. No próximo vídeo eu te trago o resultado do que ele conseguiu fazer.
e a gente também parte por Codex. Belezinha? Muito obrigado até aqui e até a próxima.